Evangelho de João, capítulo 21. Todos acharam? Amém? A minha versão é a Nova Versão Internacional, tá? Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Continuando no versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua palavra. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco através desse texto, através de tudo que vai ser falado aqui. Que eu possa diminuir para que a sua glória cresça e que o seu Espírito tenha liberdade, Senhor, para fluir da forma como o Senhor desejar. Te peço, Senhor, fala conosco e não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, em nome de Jesus. A gente sabe que Pedro é uma figura ímpar na Bíblia, né? De todos os discípulos, talvez ele é o que tem mais histórias para contar, mais coisas que aconteceram. E eu queria passar um pouco pela história toda de Pedro. A gente vai andar um pouco pelos evangelhos, porque tem coisas que tem um e que não tem outro. Enfim, a gente vai passear um pouco nesses evangelhos, contando um pouco da história de Pedro. E o tema que eu dei para essa pregação é: voltar não é uma opção. A gente vê o começo da história de Pedro com Jesus ali no capítulo 5 de Lucas, onde Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão estava apertando ele. Então ele olha para o lado, vê os barcos na praia, vê os pescadores lavando a rede. Ele entra então no barco de Pedro e pede que Pedro afaste um pouco da beira do lago, né? E aí ele prega ali para aquela multidão de cima do barco. E a Bíblia diz que depois que ele termina de pregar, ele vira para Pedro e fala: olha, vai para onde a água é mais profunda. E ele fala para todos os pescadores: e lancem a rede para a pesca. E ali nós vemos o primeiro contato, a primeira conversa de Jesus com Pedro, onde Pedro responde: mestre, a gente já trabalhou a noite toda e não pegou nada, mas debaixo da sua palavra nós faremos isso. Eles fazem então, e a Bíblia nos conta que essa foi a primeira pesca maravilhosa, onde tinham tantos peixes na rede
a ponto dos barcos quase virarem. E Pedro, vendo isso, ele fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Porque ele viu toda aquela maravilha dos peixes e ficou assombrado. Jesus então diz: olha, não precisa ter medo. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. E é ali onde acontece a chamada de Pedro, onde a caminhada de Pedro com Jesus Cristo começa. Eles arrastam, a Bíblia diz que eles arrastam os barcos para a beira do lago, jogam as redes e então deixam tudo para trás para seguir a Cristo. E isso se assemelha muito com a nossa caminhada. Eu não sei como foi o seu começo, mas aquele primeiro amor que a gente sente e a gente deixa tudo para trás e fala: eu não preciso de mais nada, porque eu encontrei o meu bom tesouro, não é mesmo? Então, depois disso, na caminhada com Jesus, ao longo de toda a caminhada, Pedro ele vai vendo cada vez mais coisas acontecendo, coisas que talvez para a época seriam coisas loucas, pessoas que são curadas, pessoas ressuscitadas, demônios que são expulsos, coisas que talvez se nós vivêssemos naquela época nós iríamos ficar assombrados. E a Bíblia conta, depois de alguns milagres, conta lá para Mateus 14, que Jesus ele estava pregando para a multidão e a multidão teve fome. E aí trouxeram para ele e falou: olha, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. Só que a gente tem 5.000 homens para alimentar. Fora mulheres e crianças, que tem pessoas que especulam que talvez fosse mais de 20.000 pessoas que tivessem naquele local. Mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes? Isso mal daria para eu e o pastor Giovan comer, não é não, pastor? Teria uma briga feia. Mal daria para 2 pessoas, então o que é isso para 5.000 pessoas? E mais uma vez Pedro vê o poder de Deus. Jesus ele ergue esses alimentos e ele dá graças e então eles alimentam todas aquelas pessoas que estavam ali. E Pedro vê mais uma vez quem é o Cristo. Então depois disso, a multidão dorme, todos eles estão dormindo, eles acordam de madrugada e Jesus fala para os discípulos, fala: olha, entra no barco e atravessa para o outro lado que eu encontro com vocês depois. E eles vão. E aqui a gente tem mais uma experiência de Pedro, não é mesmo? No meio da noite eles estão no barco e o barco é açoitado pelas ondas e pelo vento. E eles têm medo porque, apesar de serem pescadores, saberem nadar, quem conseguiria se salvar no meio de uma tempestade? E de repente eles veem Jesus chegando por sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma e têm medo, gritam. E Jesus, com sua voz de acalento, diz: olha, calma, sou eu, não precisa ter medo. E aí a gente vê Pedro, mais uma vez, tomando uma atitude: Senhor, se é o Senhor, então me manda ir até aí. E Jesus diz: vem. E Pedro, cheio de fé, ele põe o pé para fora do barco e ele pisa firme sobre o mar. Quantas vezes Deus já nos deu uma palavra e nós pisamos firme nessa palavra falando: Senhor, se é o Senhor que está mandando, então eu vou. Só que aí de repente acontece uma coisa que já aconteceu a todos nós. Pedro ele está andando sobre as águas e ele tira a atenção de Cristo por um instante. E ele vê as ondas e ele sente o vento. E ele vê que aquilo não é algo natural. Como assim eu estou andando sobre a água? Isso não é o que era para ser. E ele começa então a afundar. E isso me traz à memória muitas vezes na minha vida, e eu acredito que você também tenha, em que nós estamos firmes e, sem querer, tiramos os olhos de Cristo por um segundo. Nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos tudo o que está acontecendo à nossa volta. É um boleto que chega, é uma doença que aparece, é um carro que quebra, é uma casa que tem alguma coisa que estraga, alguém que falece. E por um instante nós tiramos os olhos de Cristo. E nós vemos aquele chão firme que estava debaixo dos nossos pés se desfazendo. Mas Pedro então grita: Senhor, salva-me. E Jesus no mesmo instante pega Pedro pelas mãos e o ergue novamente. Só que Jesus dá uma bronca em Pedro, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Jesus está dizendo, eu não falei que estava com você? Por que que você deixou essa situação ao seu redor te amedrontar? Por que você deixou esse vento te causar tanto frio e medo? Por que você deixou essas ondas te fazerem acreditar que o chão não estava debaixo dos seus pés, se fui eu que te chamei? Então eles entram no barco e a Bíblia diz que o vento cessa. E nós vamos caminhar um pouco mais para frente e vai ser uma palavra muito rápida, irmãos. Eu acredito que não há muito o que se falar, mas que no pouco Deus pode se manifestar. E mais para frente, já lá em João 6, nós temos a multidão que foi alimentada, a multidão atravessa esse mesmo lago. Eles entram no barco porque quando eles acordam de manhã, depois de tudo isso que aconteceu, eles veem que Jesus e os discípulos não estão lá e falam, como assim? Cadê ele? Então entra todo mundo no barco e eles atravessam para ir atrás de Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles falam, Jesus, por que o Senhor foi embora? A gente ainda tem tanto para ouvir do Senhor. E Jesus diz, vocês querem o pão que eu dei para vocês. E começa a dar algumas palavras duras, dizendo que quem não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele. Que a carne dele e o sangue dele é que salvariam as pessoas. E com isso, com essas palavras duras, muitas pessoas começam a ir embora. E Jesus, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele olha para os discípulos e dizem, e vocês? Não querem ir embora também? Se Jesus fizesse essa pergunta para mim e para você nessa noite, qual seria a nossa resposta? Será que nós estamos esperando apenas o pão de Deus? Ou será que quando acontecem as coisas da forma como nós não queremos ou como nós não esperamos, não serve para a gente? Será que nós temos fé suficiente para ficar aos pés de Jesus mesmo quando a palavra é dura? Ou será que nós só estamos buscando algum conforto? Então Jesus vira para eles e diz, e vocês não vão embora também? E aí mais uma vez Pedro sabiamente diz, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro reconheceu que Jesus era o que ele precisava, que Jesus era o que faltava. Senhor, sem o Senhor eu estou morto, porque se a vida eterna está em Ti, significa que sem o Senhor isso aqui acaba a qualquer momento. E ele diz, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro estava cheio de fé. Pedro já tinha visto milagres e vivido milagres. Andou sobre as águas, viu pães sendo multiplicados, peixes aparecendo. Então aqui nesse momento Pedro já está cheio de fé. E isso também me parece muito com a nossa caminhada. Quando a gente vê milagre acontecendo, a gente vê uma pessoa dando testemunho, a gente vê um irmão orando por alguém que está enfermo, essa enfermidade sendo curada, e a gente se enche de fé. O nosso coração está forte. Mas pode ser que isso seja só por um momento. Mais para frente, então, nós temos mais uma passagem onde Pedro tem uma conversa com Cristo, que diz que quando Jesus chegou na região de Cesareia, ele perguntou para os seus discípulos, falou, quem que eles estão dizendo que eu sou? E aí eles responderam, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias ou um dos profetas. E ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente mais uma vez, à frente dos outros, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde, você é feliz, Pedro, porque isso aí não foi te revelado por carne, mas foi o próprio Pai que está no céu que te revelou. Nós vemos que Pedro está alimentado de uma grande fé, assim como nós quando vemos tantos milagres. Só que mais para frente a história pode mudar. Eu vou pular um pouco lá para frente na história dos evangelhos, lá para Lucas 22, onde nós temos o final da história, não no final, mas já estamos chegando ao final da história de Jesus na terra, fisicamente. Onde eles estão sentados em volta de uma mesa e Jesus está falando, olha, eu vou morrer. Hoje é a última ceia que vocês estão tendo aqui comigo. Vamos comer, agora eu vou morrer. E Pedro então, que estava cheio de fé no coração de tanta coisa que viu, vira e fala, Senhor, não,
Eu vou com o Senhor até a morte. O Senhor não vai morrer sozinho, eu vou com o Senhor. Se precisar, eu morro junto. Nós batemos no peito quando as coisas estão acontecendo tudo bem à nossa volta. É muito fácil a gente falar, Senhor, eu estou contigo. Não vou te abandonar. Quando não falta nada, quando a doença não vem. Só que a gente sabe o que acontece lá para frente. Eles estão então no Jardim das Oliveiras, Jesus está orando e vem os soldados prender, e Pedro, num impulso para salvar o mestre, ele corta a orelha de Malco, e Jesus fala, não, Pedro, não é para ser assim. Se fosse para ser assim, eu chamaria e meu pai me mandaria uma legião de soldados, uma legião de anjos. E nós vemos Pedro tentando resolver as coisas com as próprias mãos. Aquele Pedro que antes estava confiando totalmente em Jesus, de repente começa a querer resolver as coisas com a própria mão. Tirar as decisões da mão de Jesus e a palavra final da mão de Jesus e trazer para a mão dele. Quantas vezes isso acontece conosco também. Porque Pedro viu tanta coisa que ele não podia acreditar que o mestre dele ia ser preso e morto. Assim como nós, às vezes nós não conseguimos acreditar no silêncio de Deus. E aí de repente a gente decide pegar de volta na nossa mão o martelo da decisão e fazer as coisas do nosso jeito. Então, nós temos um pouco mais para frente, Jesus está sendo interrogado e julgado, e Pedro ele está sentado numa fogueira junto com algumas pessoas que estão ali na frente, e aqui o cenário começa a mudar de verdade. Porque alguém vira para ele e fala assim, escuta, você não é aquele que estava andando junto? Não, eu não sou. Jamais. E lá atrás, Cristo tinha dito que ele ia negar 3 vezes. E ele disse, não, aqui ele já negou a primeira. E de repente alguém fala, olha, mas você anda como eles e você fala como eles. Não, imagina, acabei de chegar. Nem estava aqui na cidade. E aí uma terceira vez, não, eu vi você andando com ele. E Pedro diz, não, eu não. E o galo canta e a Bíblia diz que Pedro se afasta para chorar amargamente pelo que ele fez. E mais uma vez eu consigo ver a nossa vida em Pedro. Quantas vezes ao longo dos dias nós temos negado Jesus? Nós temos negado a Cristo com pequenas atitudes. Coisas que nós falamos, não, isso aí não tem nada a ver, eu jamais vou fazer algo desse tipo. E quando menos esperamos, com uma coisa tão pequena a gente nega Jesus Cristo. E então Jesus é condenado à morte, açoitado, surrado, crucificado e morre. E de repente a esperança de Pedro se vai. Porque se Jesus é quem tinha a vida eterna e ele morreu, parece que essa vida não era tão eterna assim. Como assim? Quem tem a vida eterna morre? Não faz nenhum sentido isso. Eu imagino como deve ter ficado a cabeça de Pedro nessa situação. Como assim? O meu Salvador, a pessoa que me prometeu que eu viveria para sempre com ele nos céus, de repente morreu? O que eu vou fazer agora? O que eu tenho para fazer se toda a minha esperança estava depositada nessa pessoa e agora ela não está mais aqui? Mas nós sabemos que a história não termina desse jeito. Jesus Cristo havia morrido, mas a Bíblia nos conta que 3 dias depois ele ressuscita. A esperança volta, mas Pedro ainda não sabe. A esperança sempre esteve ali, mas ele não estava por perto para saber. E a Bíblia diz em Marcos 16, e eu gosto muito de usar essa parte de Marcos, porque é o único dos 4 evangelhos que diz algo específico. Que quando as mulheres foram até o sepulcro e teve todo aquele papo do, olha, roubaram o corpo do meu Cristo. Não, ele ressuscitou. Em Marcos diz que o anjo disse assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Especificamente, por que Pedro? Os discípulos haviam também alguns abandonado, deixado Jesus sozinho nesse momento, mas por que Pedro? Vão e contem a eles e a Pedro. Especificamente, Jesus queria ter um encontro com Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse.
E mais uma vez eu fico pensando, imaginando, conjecturando o que deve ter passado na cabeça de Pedro. Não, mas eu vi Jesus morrendo. E agora ele voltou. E se ele voltou mesmo, o que vai ser de mim? Porque eu neguei. Eu disse para ele que eu ia até a morte e eu abandonei ele. Imagina, obviamente não é o mesmo nível, mas imagina que você abandonou alguém que você amava muito e alguém que te amava muito. E de repente você sabe, você descobre, ou alguém te conta que essa pessoa quer te encontrar. O que ia passar na sua cabeça? Eu abandonei o meu mestre, o meu amigo, e agora estão dizendo que ele está vivo e quer me ver? O que será que ele tem para falar para mim? Eu abandonei ele. Com que cara eu vou olhar para ele agora? E mais para frente a Bíblia nos conta que Jesus encontra com os discípulos e não tem um relato muito detalhado de como seria esse primeiro encontro com Pedro. Porque essa passagem que a gente leu diz que é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. Só que aqui, voltando para o começo e já encaminhando para o final, aqui no capítulo 21 de João, nós vemos que Pedro fala assim: eu vou pescar. Ele já tinha encontrado com Jesus depois de ressuscitado. Mas ele diz: eu vou pescar. E talvez nesse momento, na cabeça de Pedro estava passando: acabou, para mim acabou, meu ministério acabou, minha vida acabou, eu tenho que voltar, porque como que eu vou viver para ele se eu neguei? Ele não me quer mais, não tem como ele me querer. E Pedro então volta para os barcos. Aqueles mesmos barcos que, se você lembrar do detalhe lá, quando a gente falou, eles encostaram na beira do mar e jogaram as redes. Aqueles mesmos barcos estavam lá à espera dele. Qual é a sua ponte com o passado que você ainda não destruiu? Qual é o ponto de falsa segurança que você tem mantido, muitas vezes sem ver? Aquele lugar que qualquer coisa que acontecer, pelo menos eu tenho para onde voltar. E Pedro, que foi chamado para, a partir daquele momento que encontrou com Jesus, ser pescador de homens, volta para o barco para pescar. Pedro, ele abandona o seu ministério. Quantos de nós não já deixamos de lado aquilo que Cristo nos entregou? E por quê? Por medo? Por vergonha, talvez? Ou por achar que é muito difícil o caminho? Mas mesmo Pedro tendo abandonado tudo e voltado a pescar, agora a Bíblia vai nos contar que Jesus vai até ele. E agora sim nós temos detalhes desse encontro com Pedro, de Jesus e Pedro. Aquele mesmo Pedro que havia abandonado o ministério, que havia negado a Cristo depois de tudo que ele viu, que está pescando agora, tem um encontro com Jesus. E Jesus então fala: Pedro, tu me amas? Não, não era eu que estava com ele, não. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Não, imagina, você me confundiu. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E nessa hora cai a ficha de Pedro. Eu sei o que o meu mestre está fazendo. Ele está me fazendo lembrar e está me restaurando daquilo que eu fiz. Só que agora, ao invés de um galo cantar após a terceira negação, Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. E Cristo então restaura Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, depois de tudo que viu e de tudo que aconteceu, largou tudo para trás e abandonou tudo. Mas nós sabemos que não existe volta. Voltar não é uma opção. Uma vez que você conheceu a Cristo e que você provou de tudo que Ele tem para te dar, e eu não estou falando de bens materiais ou de cura, não. Uma vez que você foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que aquele buraco, aquele vazio no seu coração foi preenchido, não tem mais como voltar. Talvez nós podemos fugir, a gente pode tentar, mas jamais vai ser preenchido de novo, como foi por Cristo.
Existe uma frase, eu gosto muito, a Júlia que me mostrou essa frase, eu não me lembro o autor, que diz que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Você pode até tentar preencher com qualquer coisa que seja. Você pode tentar deixar de lado a caminhada pesada e preencher com festa ou com qualquer outra coisa, mas você não vai conseguir. Nós temos um espaço certinho do tamanho do Espírito Santo, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele. E uma vez que você coloca os pés na presença de Deus, não tem como mais voltar atrás, você não vai conseguir. Eu preciso te dizer isso. Talvez você pode estar até pensando em alguém, não, mas tal pessoa se converteu e agora abandonou a sua fé. Não tem como. Uma vez que você provou e viu Jesus Cristo de perto, não tem como. Voltar não é uma opção. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Eu já perguntei sobre as pontes que nos ligam ao passado. Mas eu quero reforçar essa pergunta. Para o que você tem voltado? Quando a coisa aperta, o que é que você tem usado como um ponto de segurança longe da presença de Deus? Quando fica difícil ou quando parece que não tem esperança, quando Deus se cala, para onde você está fugindo? Será que você fica aos pés de Jesus e fala, Senhor, eu vou contigo até a morte e vai? Ou será que você vira as costas, eu viro as costas, e a gente tenta se apoiar em fantasias da nossa cabeça, coisas que não vão nos preencher? Nós não podemos manter os nossos barcos inteiros na beirada da praia. Nós temos uma passagem no Velho Testamento que é possível fazer uma comparação com essa, onde Elias chama Eliseu. E Eliseu fala, olha, deixa só eu me despedir dos meus pais. Ele então vai para casa e a Bíblia nos conta que ele queima as carroças e mata os bois. Aquilo que era o objeto de trabalho dele, aquilo que era a segurança dele, ele destrói. E ele não tem mais para onde voltar. Então eu quero que você pense nessa noite. Os seus barcos ainda estão inteiros? Você manteve algum barco encostado na praia? Você tem para onde voltar? Se sim, eu quero te fazer um convite nessa noite para que você destrua esses barcos. Não tem outra opção a não ser ir para Cristo se nós não tivermos para onde voltar. E só tem como não ter para onde voltar se nós destruirmos tudo aquilo que nos prende ao passado. Quais são os seus barcos que você precisa queimar nessa noite? Ah, mas Rafael, eu abandonei porque eu pequei, eu caí, eu errei. E Jesus, eu acho que Ele não me ama mais, porque Ele morreu por mim, olha só o que eu fiz contra Ele. São os seus barcos, queima esses barcos. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos esperando que nós estejamos no centro da vontade dEle. E já indo para o final, como eu falei, era uma palavra muito rápida. Já vou até pedir para o louvor já ir subindo. Eles vão cantar uma música que eu pedi, que fala sobre esse tema. Mas eu quero te convidar nessa noite a se colocar em pé e a fazer uma oração, pedindo a Jesus que mostre a você quais são os seus barcos que você precisa destruir. Te convidar a fazer uma oração, dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Você pode fechar os seus olhos e orar da sua maneira. Não espere um acompanhamento, não espere a minha oração. Peça a Jesus que te mostre quais são os seus barcos nessa noite. Senhor, nós acabamos de compartilhar da sua palavra, Senhor. Uma porção que, apesar de pequena, acredito que seja rica. Senhor, nós vimos aqui que nós não podemos estar presos àquilo que nos mantém no passado. Nós vimos que uma vez que nós provamos da tua glória, não tem como mais sermos preenchidos por mais nada. Então eu te peço, Senhor, nessa noite,
Que o Senhor alcance cada um dos corações aqui, Senhor. Que o Senhor nos mostre o que está nos prendendo ao passado. Nos ajuda, Senhor, a queimar nossos barcos para que não tenhamos para onde voltar. Nós queremos, Senhor, que todas as vezes que o nosso coração fraquejar, nós possamos cair aos seus pés ao invés de ir embora. Nós queremos, Senhor, que todas as vezes que a cura não vier, nós tenhamos fé de que isso não é o que realmente vai nos levar. Senhor, que nós possamos ter a compreensão de que nós estamos produzindo algo para a vida eterna e não para essa terra. E que nada, Senhor, nada que nós fizermos vai fazer o seu amor diminuir por nós. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, revela cada vez mais do teu amor aos nossos corações, para que possamos ter a compreensão, Senhor, de que nós somos teus. E que não importa o quanto nós tentemos correr, o quanto nós tentemos fugir, Senhor. Nós somos teus e o Senhor nos quer. Eu te peço, Senhor, nos faz ter a compreensão de que não dá para voltar. Não dá para voltar, Senhor. Porque só em Ti nós encontramos as palavras de vida eterna. Porque só Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque só contigo, Senhor, nós podemos atravessar o mar e ter certeza de que vamos chegar seguros do outro lado. Desperta em nós, Senhor, uma fé que vai além daquilo que nós vemos. Porque assim como nós vimos na palavra, Pedro viu muitos milagres e muitas maravilhas e ainda assim ele fraquejou. Então eu te peço, Senhor, que a nossa fé esteja firmada em algo firme e sólido e não naquilo que nós vemos. Que nós não sejamos cristãos que estão em busca de milagres apenas, em busca de pão, em busca de peixe. Mas que nós sejamos os cristãos que almejamos ir até a cruz contigo se necessário. Aumenta, Senhor, a compreensão de quem Tu és, para que possamos ter a certeza, Senhor, de que nada nessa vida poderá substituir aquilo que o Senhor fez em nós e a Tua presença dentro do nosso coração. Aumenta, Senhor, o Espírito Santo dentro de nós. Desperta, Senhor, os nossos dias para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti e estar no centro da Sua vontade. Porque sabemos, Senhor, que só no centro da Tua vontade é que nós temos vida. Não existe vida em outro lugar. Não existe, Senhor, para onde voltar. Para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então nos alcança, Senhor, e transforma os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus.